Pessoal, vamos começar falando de Venezuela. O presidente Lula voltou a falar sobre o impasse nas eleições do país vizinho. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é o André Anelli, porque o presidente afirmou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro, de que ele tem que se explicar para a sociedade. O que está rolando, Anelli? Bem-vindo. Começou a endurecer o discurso, né, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula acabou fazendo, então, alguns avanços em relação ao assunto da Venezuela, que desde o último dia 28 de julho, data das eleições no país, acabou não apresentando as atas eleitorais que poderiam comprovar o resultado que, de acordo com o próprio governo, reelegeu o presidente Nicolás Maduro. Nessa quinta-feira, o presidente Lula fez novas afirmações em relação a esse caso, então. Ele disse primeiro que mantém relações diplomáticas com a Venezuela desde o primeiro mandato dele, em 2003, quando o país ainda era governado por Hugo Chávez, mas que a relação com a Venezuela de lá para cá vem se deteriorando justamente por conta dessa falta de transparência em relação à democracia, isso de acordo com o presidente Lula. E nessa afirmação, o presidente Lula acabou dizendo, então, que ainda não reconhece Nicolás Maduro como presidente reeleito, justamente por conta da falta de apresentação dos documentos que seriam equivalentes aos boletins de urna da eleição realizada no final do mês passado. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Sabe, a gente encontra uma saída. Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Em relação a essa solução que o presidente da República defende para esse impasse na Venezuela, Lula falou agora naquele palpite que havia sido dado por Celso Amorim, assessor especial de Relações Internacionais da Presidência da República, a respeito de novas eleições na Venezuela. Então, publicamente, o presidente Lula acabou dizendo que acompanha e que apoia, sim, a possibilidade dessa nova realização de eleições na Venezuela, agora com observadores internacionais e independentes para atestar o resultado das eleições. O Maduro tem 6 meses de mandato ainda. O mandato dele só termina em janeiro do ano que vem. Então ele é o presidente da República, independentemente das eleições. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos, criar um comitê eleitoral suprapartidário que participe todo mundo e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Entendi. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. E essa nova possibilidade de uma outra eleição, uma espécie de segundo turno entre Nicolás Maduro e Edmundo González, começa a ganhar força em nível internacional. Isso porque agora há pouco, pelo X, o antigo Twitter, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também acabou se manifestando de forma favorável à realização dessa segunda eleição, que, de acordo com ele, teria algumas garantias, como, por exemplo, a anistia ao governo venezuelano e também a suspensão das sanções internacionais ao país. É claro, se essas eleições forem livres e democráticas. E não só o presidente da Colômbia, mas também o presidente dos Estados Unidos, agora há pouco, o presidente Joe Biden, acabou se manifestando em relação a esse assunto. Ele foi perguntado por jornalistas a respeito, então, se apoiava ou não um segundo turno, uma nova eleição na Venezuela, e Joe Biden foi curto e grosso em relação a esse tema. Disse: eu apoio. Evandro. Agora, Nelly, a Maria Corina Machado, que é a liderança da oposição venezuelana, não está gostando nem um pouco dessa ideia de realizar segundo turno de eleição, né? Exatamente isso, Evandro, até porque
o candidato apoiado por ela, Edmundo Gonzalez, que é então o líder da oposição nesse momento, juntamente com a própria Maria Corina Machado, diz ter feito pelo menos 70% dos votos diante de Nicolás Maduro, que por sua vez afirma que venceu as eleições com uma margem mais apertada, 51,95% aproximadamente. Maria Corina Machado se manifestou então a respeito dessa tese de segunda eleição na Venezuela e foi totalmente contrária. Segundo ela, as eleições no país já aconteceram. No primeiro planteamento, eu lhe pergunto a vocês. Eu pergunto, vamos para uma segunda eleição? E se não gostarem do resultado, iremos para uma terceira, quarta, quinta, até que o presidente Nicolás Maduro goste dos resultados? Vocês aceitariam isso em seus países? Que se o resultado não for satisfatório, repitam a eleição? Nós participamos da eleição seguindo as regras da tirania. Muitos me disseram que éramos loucos, que correríamos riscos e que haveria uma fraude monumental que não poderíamos provar. Algumas pessoas foram mortas, ou estão hoje presas, escondidas, ou tiveram que fugir do país. Não reconhecer o que aconteceu em 28 de julho, para mim, é uma falta de respeito com os venezuelanos, que deram tudo de si e expressaram a sua soberania popular. Para mim, é uma falta de respeito. Lembrando que a própria... aos venezolanos que han dado todo e que expressaram a soberania popular. A soberania popular se respeita e as eleições já ocorreram. Lembrando que a própria imprensa venezuelana já havia antecipado essa possibilidade de nenhum dos dois lados, nem Nicolás Maduro, nem o grupo liderado por Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado aceitarem essas novas eleições, porque, como eu disse agora há pouco, os dois lados dizem então que foram vitoriosos. A expectativa do Brasil e da Colômbia é que realmente essas vantagens oferecidas para uma segunda eleição, como por exemplo, suspensão das sanções, principalmente dos Estados Unidos, e o acompanhamento também de organismos internacionais para atestarem o resultado para qualquer lado que seja, acabem convencendo o governo Nicolás Maduro de realizar essas novas eleições. A expectativa do presidente Lula é que essas eleições sejam feitas o mais rápido possível, porque, segundo ele, o atual mandato de Nicolás Maduro vai até janeiro, então esse seria o período necessário para a realização de um novo pleito para discutir então qual dos dois lados foi o vencedor dessa disputa. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Um grande abraço para você. Vá trazendo mais notícias para a gente aqui no nosso 3 em 1. Sabe quem que está na audiência já no começo desse 3 em 1? Nosso querido Carlos Aros. Um abraço, Aros. Mandou fotinho aqui, corações. Sempre bom ter uma audiência qualificadíssima como você aqui nos acompanhando. Bom, Maria Corina Machado está falando o quê? Oi? O quê? É? Ó, a gente não combinou isso, hein? Não, ela deve estar querendo esse aqui. Maria Corina deve estar querendo esse aqui. Aqui, ó. Bom ele interpretar junto comigo. Segundo turno das eleições, depois de toda a manifestação já dada pela população no dia 28 de julho, de jeito nenhum. E aí, Segrel, o que você traz de informação pra gente? Você que está em contato, inclusive, com as autoridades venezuelanas lá. Sim, mas eu te conto, eu pensei num momento que e dei a possibilidade de que ou essa estratégia do Brasil, da Colômbia e o México que caiu fora era a maior estratégia dos últimos tempos na diplomacia ou era o maior vexame. Foi o segundo. Fica muito claro que isso não era uma estratégia para colocar transparência nas eleições. Era uma estratégia para deixar o Maduro mais um pouco. E vou justificar. Quando o presidente Lula afirma que no Conselho Nacional Eleitoral tem gente da oposição, de que oposição? Maria Corina Machado está escondida. Tem gente que foi sequestrada, da chefa de gabinete dela, há uma semana, ninguém sabe onde está. São 1.325 pessoas que estão presas formalmente, sem ordem de prisão. Tem autistas, crianças autistas presas. Tem pessoas desaparecidas, tem mortos, 25 mortos. E isso é transparência? E aí vem essa ideia que nós adiantamos aqui há 10 dias atrás, que a possibilidade de ir através de uma nova eleição poderia ser um dos caminhos que o Brasil ia propor. E propôs. Ou seja, era muito claro, a estratégia estava perfeitamente determinada. Hoje, o ex-ministro de Relações Internacionais, atual assessor de Relações Internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, foi na Comissão de Relações Exteriores.
Ele respondeu a todas as perguntas, muito digno por parte dele. Uma pessoa diplomática, gosta de avaliar até a vírgula para ser colocada em uma posição que não atrapalhe em nada. Ele mencionou que ele não tinha dado essa sugestão. O presidente está contrariando o Celso Amorim ou o Celso Amorim está contrariando o presidente. Está quem queira ver. Ele mencionou, não, eu não mandei a proposta de umas novas eleições. O presidente agora falou outra coisa. Mas aí tem o Petro dizendo, exatamente, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, quem junto com o presidente Lula mandaram essa proposta maravilhosa de novas eleições. Levantamento de todas as sanções contra a Venezuela. Anistia geral nacional e internacional. A Maduro, obviamente. Garantias totais à ação política. Governo de coabitação transitório. Novas eleições livres. E aí eu prestava muita atenção, e peço desculpa que estou me estendendo um pouco, quando o presidente Lula falou, não, poderia ser novas eleições com observadores independentes do exterior. Essa foi exatamente a proposta da OEA que o Brasil se absteve de votar. Então eu gostaria de saber por que na OEA não votou e agora está propondo exatamente o que não votou. Tem alguma explicação para isso? E aí vem a última questão, que tem a ver com que o presidente não deve estar informado pelos seus assessores. Tem um senhor que chama Gutiérrez, na Venezuela, que propôs uma lei para que nas eleições venezuelanas daqui para frente seja proibida a participação de observadores internacionais. Então, eu que sou um humilde ser humano, eu conheço mais do que está acontecendo do que o presidente quando ele fala. Então ele deveria mudar os seus assessores, porque essa proposta de novas eleições, e Tereza Cristina, a senadora, perguntou exatamente para o Celso Amorim, o senhor aceitaria essa proposta que estão fazendo de umas novas eleições, quando quem ganhou, ganhou? Europa aceitou e viu as atas, era só observar as atas, e aí menciona, não, eu não tenho muita fé que as atas sejam verídicas, tem código de barras, tem QR, é fácil de identificar se são verdadeiras ou falsas. Então, entre a estratégia maravilhosa ou o vexame, o Brasil escolheu o vexame. Piperno, como é que você vê essa estratégia do Brasil? Você acha que o presidente da República está entrando num vexame ou estaria participando de um vexame ao trazer essas propostas, ao apresentar da maneira como está essa solução para as eleições na Venezuela? Ele deve ser um encantador de serpente, porque até o presidente Biden parece que está embarcando nisso. Que coisa, que fenômeno é o presidente Lula, fantástico isso. É óbvio que não é uma ótima solução, não é uma boa solução, falei sobre isso aqui ontem, só que tem uma coisa, na política a gente tem as melhores propostas, o mundo ideal e o possível. Eu acho que, embora não seja uma solução boa, e eu concordo, sou solidário aí enfim, o descontentamento da Maria Corina, a verdade é que daqui a pouco a Venezuela vai ter o mesmo número de mortes aí da faixa de Gaza, porque as pessoas estão morrendo, a repressão continua e quem é que pode frear a repressão venezuelana? Eu gostaria, honestamente, que os opositores, por exemplo, do presidente Lula, apresentassem uma ideia para frear a matança, para frear as prisões sem leis indiscriminadas que estão abarrotando aí os cárceres venezuelanos. O que acontece lá é, sim, a retaliação explícita de uma ditadura. Quais são as soluções para tentar derrubar isso? Então, a nova eleição não seria o caminho ideal. Porém, dá para negociar algumas coisas, como, por exemplo, a participação da Maria Corina numa nova eleição. A soltura de todos os prisioneiros políticos, liberdade para todo mundo, fim da repressão. E aí sim a participação de observadores internacionais, coisa que não aconteceu na primeira eleição. Então, a partir de uma proposta ruim, é possível sim tentar alguma solução, porque se não houver alguma solução concreta, alguma proposta concreta que possa ser abraçada pelos dois lados, só tem um caminho para a Venezuela, é continuar a repressão e a matança. Quem tiver uma ideia melhor, que tenha toda a liberdade para apresentá-la, só que até hoje eu não vi. O que foi, Segré? Eu entendo que o Piperno está tentando mostrar o Lula como se fosse o Churchill.
mas não é, está longe de ser. Agora, me responda somente uma pergunta. Claro. Por que o presidente está propondo o que ele mesmo mandou ao seu representante se abster? Porque é a mesma coisa, ele está propondo a mesma coisa que propõe a OEA. Essa abstenção a qual você está se referindo agora foi aquela votação que aconteceu depois da eleição. Claro. Não, eu quero que aconteça essa observação antes, lá no dia. Não, mas não precisava. Não precisava antes. Não precisava, Piperno. Claro o Brasil precisava. Foi o avalista do Tratado de Barbados, sim, na Noruega. Exatamente. Foi avalista. De que serviu o aval do Brasil? Para que serviu o aval? A OEA pedia reconto das atas, mostrem as atas, observadores internacionais fazendo auditoria, preservação das urnas computadoras e atas, e de respeito aos direitos humanos. Isso o Brasil se absteve. O Brasil não assinou. E agora está querendo... Sabe, tem um ditado que quando você mais se abaixa, mais aparece a cueca. Aí está o negócio. Então, vamos negociar uma situação concreta. Não adianta esse tipo de manifestação. Quer dizer, qual é a única solução? É passar pano. Não, sabe qual seria uma? Isso não é passar pano. Propõe o seguinte, cara, você perdeu. Maduro, você perdeu. O que eu te proponho? Cai fora, vai outro lado. E vai ser outra eleição em que não vão deixar o Centro Carter, que é um lixo, segundo o próprio venezuelano, não vai ter a possibilidade, como já você não pode teve. Ter uma segunda eleição com Maria Corina e todos os para quê? Já sabem que vai ganhar, vai fazer o quê? Vão fazer outra vez? Aí não vai respeitar, não vai fazer uma terceira, uma quarta. 67 mil venezuelanos votaram no exterior, tem 8 milhões fora. Por quê? Para que não votem. Permitir também que essa turma toda possa votar. Então tem muita coisa que pode... O que te garante que vai respeitar? Não existe garantia nenhuma de nada. Então, o fato, a única garantia que eu tenho é que se não aparecer uma outra solução, o Maduro continua. Tá bom para vocês? Bom, uma coisa que me intriga também é de que maneira que o eleitorado venezuelano reagiria, né, nesse caso, porque diante de tamanha repressão desses movimentos que estão acontecendo, será que eles teriam a mesma coragem que tiveram lá neste primeiro turno de voltar às urnas e indicar novamente essa escolha por Edmundo Gonçalves Urrutia? Essa é uma questão que me pergunto também. Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Tudo bem por aí? A Segre acertou aí a ideia do governo de criar essa saída de emergência, saída pela tangente, né? Mas veja bem, pode fazer uma nova eleição e outra que não vai adiantar nada. A gente não pode chegar a resultados diferentes tomando os mesmos caminhos, né? E as mesmas ações. É preciso mudar as ações. Não há possibilidade de uma nova eleição, né, sem mudar o processo eleitoral e sem mudar o processo de aferição de votos. Nem o Maduro aceita e nem a oposição aceita. Para quê? Repetir tudo de novo. A novidade aí, se o Brasil pensa em ajudar, pensa em mudar, tem que ir atrás dos que estão sustentando o Maduro e dizer, olha, vamos fazer a abertura aí ou não? Se não vamos, então está certo. Tomem conta. E decrete aí uma sanção, uma distância, pelo menos, da Venezuela, alguma coisa, né? Mas não pode fazer de conta que está fazendo alguma coisa e não está fazendo nada. Eu me surpreendi com a resposta de hoje do presidente Lula, dizendo que não aceitou. Falou claramente, não aceitei o resultado, ele está me devendo explicações, né? Não haverá explicações, não tem como explicar o inexplicável. As atas já estão nas mãos da oposição e mostraram claramente de que eles ganharam, e isso foi testado por organizações independentes. Então, o que tem que fazer é uma abordagem diferente. A história de uma nova eleição só se o Maduro não for candidato e a oposição também apresentar outro nome. Seria uma justificativa. E os militares que dão a sustentação ao governo Maduro se colocarem na posição de dominar o pleito e dizer que aceitam o resultado. Então, não tem saída para uma situação dessa. Inclusive, eu quero conversar agora com a Marília Ribeiro, nossa repórter, porque a Comissão de Assuntos Internacionais do Senado chamou o assessor especial do presidente da República para esse tema, Celso Amorim, justamente para que ele possa explicar sobre as ações que estão sendo recomendadas, enfim, sobre a Venezuela. Marília Ribeiro, conta para a gente agora. Seja muito bem-vinda.
Oi, Evandro. Boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Foi exatamente isso. O assessor de assuntos especiais da Presidência da República, Celso Amorim, compareceu hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal para poder prestar esclarecimentos sobre o posicionamento do governo brasileiro em relação ao pleito e também sobre a sua ida para poder acompanhar essas eleições. Durante os questionamentos, o senador Humberto Costa questionou o Celso Amorim sobre o posicionamento do governo brasileiro e também sobre as atas das eleições que ainda não foram apresentadas. Humberto Costa chegou a questionar e falou o seguinte: caso essas atas não apareçam, qual vai ser o posicionamento do Brasil? E Celso Amorim respondeu o seguinte: Evandro, reconhecer governo é diferente de reconhecer estados e nós separamos esse trecho para ouvir agora. Difícil especular sobre o futuro, né? Tem que lembrar um princípio do direito internacional, que não há reconhecimento de governos, há reconhecimento de estados. O Brasil não deixará e não deveria ter deixado de ter jamais relações com a Venezuela, como foi feito. Retiraram até os embaixadores, nossa embaixada estava lá jogada no lixo. Jamais. O reconhecimento é de estados. Agora, nós não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Evandro, em um outro momento, o Celso Amorim foi questionado, levantaram a hipótese sobre o Brasil colocar um prazo para que o governo venezuelano apresente essas atas das eleições que aconteceram no final de julho. E Celso Amorim disse o seguinte, que não é a melhor solução, mas também destacou que esperar a publicidade das atas não pode ser para sempre. Ainda durante essa reunião que Celso Amorim compareceu, ele disse que o governo está mantendo contato com a líder da oposição venezuelana, Maria Corina, e nós temos esse trecho também, Evandro. Com relação a Corina, ela tem, o senador vai me permitir, nós não estamos numa sessão reservada, nós estamos numa sessão pública, mas há contatos em nível muito alto com a senhora Corina. Então, eu acho que se isso tranquiliza, eu transmito isso. Evandro, só para a gente lembrar aqui, que foi um convite feito ao assessor de assuntos especiais da Presidência da República, Celso Amorim, para comparecer à Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado Federal, para ele poder esclarecer, como eu disse no início da nossa conversa, esclarecer o posicionamento do Brasil e também sobre a sua ida para acompanhar as eleições. Nós temos também a expectativa, Evandro, da vinda do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esse ainda não tem data e também é um convite, então ele também pode não comparecer, negando o convite dos senadores. Evandro. Obrigado, viu, Marília? Bom trabalho para você. Agora, 4h25, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vocês estão de volta e nas outras plataformas seguimos. Alan Gani, o Celso Amorim diz que o governo não vai reconhecer a eleição de Nicolás Maduro enquanto as atas não forem apresentadas. Até aí tudo bem. Mas, além de não reconhecer, você acha que deveria haver algum outro movimento? Claro, deveria ter sanção econômica, deveria romper relações diplomáticas com a Venezuela. Eu insisto num ponto, o governo brasileiro tem que defender os interesses do povo brasileiro e não do povo venezuelano. É assim em qualquer lugar do mundo. O Brasil não ganha absolutamente nada mantendo relações comerciais, econômicas com a Venezuela. Muito pelo contrário. Há empresas aqui que têm valores a receber. A gente tem dívidas que não recebemos do governo venezuelano. Há prejuízos aos cofres públicos, porque isso foi pago com o dinheiro do povo brasileiro. Há uma crise de imigração na fronteira também. Então, a gente tem que romper com regime ditatorial. É bem diferente de regimes ditatoriais que ocorrem em outros continentes, e aí são países maiores, onde há interesse por parte do Brasil. Nesse ponto, vocês são testemunhas disso, eu sou absolutamente pragmático. Eu não acho que o Brasil deve comprar todas as brigas internacionais em nome da democracia. O mundo não é tão puritano assim. Agora, em relação à Venezuela, a questão é diferente, porque isso envolve questões práticas e concretas e tem
consequências para o Brasil. Teve crise de epidemia aqui no Brasil, a crise de refugiados com o aumento da violência na fronteira, o Zé trouxe isso ontem. Há dívidas que a gente não recebe da Venezuela, portanto, nós não temos, como fizemos no passado, que sustentar uma ditadura e dar chancela moral, ideológica e financeira por meio do Foro de São Paulo ao regime venezuelano. Que foi, Segredo? Tem uma informação de agora, hoje, 15 de agosto. A Assembleia Nacional de Maduro aprovou a lei contra as organizações não governamentais, que são aquelas que manifestam oposição ao governo. Então, aqui tem uma manifestação em que diz que alertamos a comunidade internacional sobre essa lei que profundizará a perseguição às vozes dissidentes e silenciará o espaço cívico que ha resistido aos ataques das autoridades do governo Maduro, ameaçando com dissoluções e multas milionárias às ONGs que estão consolidadas cumprindo dezenas de leis e de tributos. Mais uma.